Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É assim que Jesus inicia o Sermão da Montanha, é assim que Kardec inicia o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2, que eu convido depois vocês fazerem a leitura na casa de vocês. O que Jesus quis dizer com pobres de espírito? A pergunta tem cabimento porque Kardec vai precisar explicar nesse item 1 e 2 o que se deve entender por pobres de espírito. Por que isso? Porque ao longo do tempo a gente deturbou a forma de usar essa expressão. Jesus diz que os pobres de espírito têm o reino dos céus é deles. E quando nós nos referimos a alguém como uma pessoa pobre de espírito, não é isso que a gente está querendo dizer, não é mesmo? Acho que todo mundo pensa nisso, né? Quando a gente fala, fulano é pobre de espírito. A gente está, na realidade, utilizando essa expressão para ofender o outro, dizendo que ele não é incapaz de entender ideias difíceis, problemas, é incapaz de ter ideias originais, de fazer julgamentos sábios. É uma pessoa fácil de ser enganada, uma pessoa superficial, uma pessoa que é limitada, tem uma visão limitada do mundo, das coisas, falta refinamento intelectual, refinamento cultural. É uma pessoa grosseira. Então, olha como a gente utiliza essa expressão de maneira tão pejorativa. Mas será que era isso que Jesus queria dizer quando ele disse pobres de espírito? Para Jesus, os pobres de espírito são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequeno grau de adiantamento que já chegaram com o ideal a atingir, reconhecem o quanto são carentes de progresso espiritual. Ou seja, Jesus está falando dos humildes, dos simples de coração, dos humildes em espírito. Não estamos falando da humildade material, porque quantos de nós conhecem pessoas que são extremamente humildes materialmente, mas muito orgulhosas? Nós estamos falando da humildade espiritual, daqueles que têm o coração simples. E o que seria humildade? No dicionário, humildade é a qualidade de ser modesto, respeitoso, reconhecendo as próprias limitações e fraquezas, sem se considerar superior aos outros, reconhecendo também a sua dependência de Deus. Para nós espíritas, a virtude de ser humilde é uma virtude essencial para o nosso progresso espiritual, porque ela se contrapõe ao orgulho e à vaidade. Ela nos dá o caminho para a nossa elevação moral. Por que Jesus diz que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque a noção que essas pessoas têm das suas fraquezas os faz lutar por aquilo que lhe falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguir progresso espiritual. Não tendo orgulho para turvar a visão, eles percebem melhor as suas fraquezas, as suas carências e as suas possibilidades. Eu acho que um exemplo disso, que assim, durante todo o tempo que eu escrevi essa palestra, que eu estudei para ela, foi o exemplo do Chico, né? Que ele falava que ele era um cisco. E olha a grandeza espiritual que aquele homem possuía, mas extremamente humilde, né? Um pobre de espírito, como Jesus aqui está dizendo. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente esquece as coisas divinas. Às vezes a gente não tem nem tempo para Deus. A gente acha que a nossa inteligência é maior do que qualquer outra inteligência, né? Muitos que se consideram tão inteligentes, tão superiores, não têm tempo para Deus, não acreditam em Deus.
Jesus finaliza essa frase dizendo que o reino dos céus é dos humildes, né? Não é isso que ele diz? E o que seria o reino dos céus? Jesus nos ensinou que o reino dos céus não é um local físico, é a paz de espírito que nós trazemos no nosso coração. É o estado de espírito, a felicidade plena. Então, cabe a cada um de nós conquistar esse reino dos céus. Nessa caminhada, se ele coloca a humildade como a primeira frase que ele diz no Sermão do Monte, porque com certeza essa é a primeira virtude que a gente deve conquistar. Porque sendo humilde, a gente vai conseguir ser manso, misericordioso e pacificador. Sem a humildade, a gente não vai conseguir chegar a sermos pacificadores. As pessoas humildes, elas estão mais sensíveis às palavras de Jesus. Elas se abrem a esse evangelho que Jesus traz, a boa nova, às explicações, aos exemplos, coisa que quando a gente tem muito orgulho, a gente acaba se tornando refratário a tudo isso, a esses ensinamentos. Então, essas pessoas, elas ficam aptas a merecerem o reino dos céus. A simplicidade de coração e a humildade de espírito são fundamentais para que possamos entrar no reino dos céus. Para que a gente possa perceber a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. A simplicidade diante do mundo, ela vem como consequência dessa humildade. E a humildade e a simplicidade são virtudes que andam de mão dadas. Porque elas vão, quando a gente é humilde perante Deus, a gente simplifica a nossa vida. O humilde, ele não faz questão de estar acima ou abaixo na condição social. O que importa para ele é agradar a Deus, é ser fiel a Deus. Ele entende que quando que tudo que ele possui é um empréstimo para ele viver essa vida. A gente necessita dos bens materiais para que a gente sobreviva aqui nesse mundo, mas a gente não pode ser apegado a eles. Tudo que a gente tem materialmente ficará aqui quando nós partirmos para a vida espiritual. Então, quando a gente se torna humilde e simples, a gente vai entendendo que as coisas materiais não nos pertencem, que são só um empréstimo para que a gente possa viver essa experiência aqui na Terra, para que a gente possa fazer essa passagem que a gente necessita para evoluir aqui. Quem é humilde, pratica a gratidão, sabe ser grato a Deus por tudo que tem, por tudo que é, mesmo diante das dificuldades. É difícil a gente ser grato a Deus quando a gente está passando por um momento difícil na vida, mas também essas dores vêm para nos ajudar a evoluir, a ser a nossa mola propulsora, a nos empurrar para frente. Nós ainda estamos num estágio espiritual que a gente necessita da dor para andar. É triste, né? Acho que eu já falei isso outras vezes, mas é assim que funciona. Porque se a gente estiver muito feliz, a gente acaba caindo lá no orgulho e esquecendo de Deus, esquecendo das coisas espirituais. Na hora que a gente sente a dor bater na nossa porta, é a hora que a gente vai procurar. Infelizmente, a maioria procura Deus, procura uma casa de oração, uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, na hora que a dor bate na porta. A gente deveria procurar Deus no momento de alegria. Então, uma pessoa humilde, ela sabe ser grata na dor e no amor. Em todos os momentos, ela é grata a Deus, porque ela sabe que aquela lição é necessária para a sua evolução. A pessoa simples, ela descarta caprichos pessoais, ilusões de posse, apegos a posições transitórias. Ela não faz questão que a sua opinião prevaleça. Ela não quer parecer maior e nem melhor do que ninguém.
ela não se aflige com as opiniões negativas dos outros. Para ela, a única aprovação que tem realmente que é necessária é a aprovação de Deus. Ela não tem inveja, ela não tem preconceitos, porque ela sabe que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Mas nem por isso essas pessoas elas são desleixadas. Elas, ao contrário, elas querem sempre fazer o melhor. Elas são sinceras, elas são espontâneas porque elas não precisam vestir máscaras. E elas não precisam ficar fazendo esforço para agradar a ninguém. Elas não têm ilusões, nem sofrem com as convenções sociais. Elas têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Elas enxergam as suas bênçãos. E nós? Como é que nós podemos adquirir essas virtudes? A gente pode evitar julgar o outro. Difícil, né? É tão fácil a gente apontar o dedo para o outro, né? A gente esquece dos nossos defeitos e é facinho apontar para o outro, né? Mas, como diz aquela música, cada um de nós possui a sua história. E eu não conheço a sua história por completo, e você não conhece a minha história por completo. Então, quem sou eu para julgar alguém só diante de um momento da vida daquela pessoa? Além disso, será que esse comportamento que eu estou julgando nessa pessoa hoje, eu já não tive esse comportamento um dia, ou nessa vida, ou em outra vida? Lembrando que nós somos espíritos eternos, então a gente tem uma vida e muitas existências. O que será que nós já não fizemos? Então, antes de julgar o outro, a gente precisa lembrar que a gente já passou por experiências que talvez sejam a mesma que aquele está passando. Se hoje a gente não comete mais aquele erro, que bom. Mas quem somos nós para julgar aquela pessoa? Né? Do mesmo jeito que a gente pode ter sido nosso comportamento ontem, a gente também pode escorregar e errar ali na frente e alguém vai julgar a gente também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pensar muito nisso. A gente também pode criar vínculos autênticos com as pessoas, porque as verdadeiras riquezas, elas são medidas pelas qualidades dos sentimentos e não pelo valor das coisas materiais. Uma pessoa humilde de verdade, ela cria laços com os fios da empatia, da generosidade e da honestidade. A gente sabe realmente quem são os nossos amigos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não é no momento de fartura, não é no momento de prazer. É no momento da dor que a gente conhece quem verdadeiramente é essa pessoa que tem esse vínculo verdadeiro conosco. Vamos nos lembrar também de que nós não somos mais do que ninguém. Todos nós somos individualidades. Cada um de nós possui a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Somos todos filhos do mesmo Pai em diferentes experiências, em momentos evolutivos diferentes, mas todos nós temos as mesmas oportunidades perante a lei da reencarnação. Então, não é olhar a vida hoje, é olhar a vida como um todo. Porque hoje eu posso estar tendo momentos difíceis, mas amanhã eu posso estar tendo um momento muito bom. Do mesmo modo que as outras pessoas. Então, o que eu tenho sempre que olhar a minha vida nesse prisma da eternidade, e não nunca só nesse prisma dessa vida. Vamos também levar em consideração as percepções dos outros. Então, como eu disse, somos individualidades, somos pessoas diferentes, cada um de nós aqui teve uma criação, cresceu em um ambiente diferente do outro. Cada um de nós tem a sua verdade. E sabe aquela frase, eu prefiro ser feliz do que ter razão? Então, às vezes é importante a gente entender mais do que estar certo. Porque não existe verdade absoluta.
apenas pontos de vista diferentes. Então a gente precisa aprender, ainda mais no momento que a gente vive um mundo tão dividido, aprender a ouvir o outro, a escutar, a respeitar aquela ideia que o outro tem. Eu não preciso necessariamente mudar de ideia se eu vejo que a minha ideia tem razão. Sim, não é a verdade absoluta, mas está dentro daquilo que condiz, daquilo que eu acho que... Acho que o bom parâmetro é a gente olhar para Jesus, né? Ele é o grande exemplo. Então, se está dentro daquilo que ele nos ensinou, a gente não está no caminho errado. Mas também não custa nada a gente escutar o outro e, de repente, perceber que o outro é que está certo, que o outro tem razão naquilo que ele está falando. E não tem nada de errado em mudar de opinião. Isso é evolução. A gente não veio aqui para estacionar, a gente veio aqui para crescer. Veio aqui para aprender. E a gente aprende como? Uns com os outros. E a gente também tem que aprender a cultivar a generosidade. Compartilhar com o outro o que a gente tem e aquilo que o outro precisa. A gente tem que aprender a dar importância para as pessoas que estão ao nosso lado. Ser generoso é dar de coração. É dar sem esperar nada em troca. É aquela caridade que Kardec tanto fala, né? Fora do espiritismo não há salvação. Não, ele diz que fora da caridade não há salvação. E a caridade não é só caridade material. É também a caridade de nos doarmos ao nosso semelhante, ao outro, aquele que está do nosso lado, ao nosso próximo. Nos doarmos com ouvidos, com abraços, com carinho, com acolhimento. Então, eu convido a todos que durante essa semana, que vocês possam, assim como eu vou refletir, porque a lição vem para todos, né? Se cai para mim uma preleção para falar sobre humildade, é porque eu preciso aprender sobre humildade. Então, que todos nós possamos refletir e procurar praticar essa humildade e essa simplicidade, porque a gente pode começar a praticar, e aí vai chegar um dia que a gente vai estar fazendo tão automaticamente tudo isso que foi falado, que a gente vai poder merecer o reino dos céus. E eu gostaria de finalizar deixando aqui algumas palavras do Emmanuel. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Refletindo a humildade do céu para a terra, em cumprimento à promessa de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Nosso maior exemplo de humildade é Jesus.